Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar Jesus diante das suas escolhas. Ele decidiu escolher 12 pessoas para poder levar a palavra de Deus. E como conhecemos muito bem, foram homens de simplicidade muito grande. É claro que, dentre eles, haveria também um traidor, que foi Judas Iscariotes. Mas foram homens que entregaram a sua vida para poder evangelizar e levar a palavra de Deus. Um fato muito interessante que nos é apresentado na nossa leitura de hoje é que é mostrado que foi uma escolha que Jesus fez, uma escolha pessoal. Não foram outras pessoas que escolheram para Jesus aqueles que iriam ser seus discípulos, mas sim ele tomou essa decisão e ele fez as escolhas que ele acreditavam ser melhores para poder levar a palavra de Deus. Nós, como sabemos muito bem, nós passamos por decisões muito parecidas em nossas vidas. Muitas vezes temos que fazer escolhas de pessoas que têm que entrar na nossa vida. E quando essas pessoas entram na nossa vida, passam a fazer parte tanto das nossas alegrias quanto das nossas tristezas. Por isso, é muito importante nós fazermos as escolhas corretas. Isso não quer dizer que nós iremos fazer escolhas nas quais pessoas irão nos tratar da mesma forma que Judas nos tratou Jesus. Judas comeu com Jesus, esteve com Jesus, conheceu quem era Jesus e mesmo assim o traiu por causa de dinheiro, por causa de ambição. E nós passaremos pelas mesmas coisas. Existem situações nas quais as nossas amizades é que nos fazem experimentar desses mesmos problemas. Muitas vezes acreditamos que as amizades que nós fazemos para a nossa vida são de pessoas confiáveis e nós acabamos percebendo que não são, que acabam sendo como Judas, acabam nos traindo. Temos que compreender também que o ser humano não é perfeito, está sujeito a cometer erros como qualquer pessoa, assim como nós também somos sujeitos a cometer erro com aquelas pessoas que nós consideramos como amigos e que nos consideram como amigos delas. E quando nós cometemos isso, naturalmente nós percebemos que nós temos como castigo o afastamento dessa pessoa da nossa vida. Às vezes gostamos dela, amamos essa pessoa, mas pelo fato de nós não termos sido fiéis a elas, elas acabam se afastando de nós. E a segunda situação que é muito assistida nos dias de hoje são dos relacionamentos. Os relacionamentos nós os colocamos em nossa vida de forma a ter uma responsabilidade um pouco maior, porque com nossas amizades nós simplesmente conversamos, discutimos, colocamos a limpo todos os nossos problemas, mas não temos que conviver 24 horas com aquela pessoa. Diferente das relações nas quais nós decidimos colocar as pessoas dentro da nossa vida para fazer parte de todas as nossas alegrias e nossas tristezas, para partilharmos e compartilharmos. E é aí que é importante o Evangelho de hoje. Cristo fez as escolhas porque Ele decidiu que seriam aqueles 12. E nós temos que ter a decisão correta, assim como Cristo teve a decisão correta de escolher os 12. Jesus não escolheu errado Judas Iscariotes. Como sabemos muito bem, o sangue de Jesus tinha que ser derramado na cruz e deveria haver algum aprendizado em relação a isso. E o aprendizado que nós temos é exatamente que às vezes escolhemos pessoas para compor a responsabilidade de um relacionamento de forma incorreta, assim como Judas fez com Jesus. Nós acabamos sendo traídos ou temos a felicidade de encontrar alguém que irá trabalhar conosco da mesma forma que os outros 11 trabalharam com Jesus, que se entregaram, que deram o seu melhor. E como sabemos muito bem, os 12 apóstolos de Jesus tinham personalidades diferentes. Nós podemos notar muito bem isso no nosso contexto, onde havia um que era o coletor de impostos e, com toda certeza, um homem inteligente, um homem de cabeça mais aberta para o conhecimento, assim como tinha um que era pescador, que é Pedro. Pedro, como é apresentado na nossa palavra de Deus, era um homem mais duro, mais bruto,
e por isso era diferente dos outros personagens que Cristo escolheu para compor os discípulos de Jesus. Por isso, nós temos que compreender que as pessoas que entram na nossa vida são pessoas diferentes, que elas irão tropeçar conosco, assim como Pedro tropeçou com Jesus. Pedro negou Jesus por 3 vezes e nem por isso Jesus deixou de amar Pedro. O perdoou antes mesmo dele cometer os pecados, ao perguntá-lo: "Você me ama, Pedro?" E Pedro respondeu por 3 vezes, até de certa forma constrangido, que amava Jesus. Jesus, ao questioná-lo sobre ele o amar, era para realmente ver se ele tinha no seu coração esse amor por Jesus. Mas Jesus sabia também muito bem que, por ser homem, ser pecador, por conhecer o pecado, estava sujeito sim a tropeçar como qualquer um de nós. E por isso, nós temos que dar perdão às pessoas nas quais cometem erros conosco, que acabam pecando contra nós, assim como Pedro pecou contra Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes, mas se arrependeu. E muitas vezes os nossos amigos, nos quais nós cometemos erros contra eles, nós desejamos o perdão deles para a nossa vida. E da mesma forma, da forma contrária. Às vezes o nosso irmão nos maltrata e nós acabamos ficando com ódio, ficando com raiva, querendo se vingar do nosso irmão. Sendo que, às vezes, o nosso irmão está arrependido daquilo que fez, assim como Pedro ficou arrependido. A verdade é que nós não iremos saber simplesmente por olharmos para o nosso irmão ou pelas palavras dele. Porque o coração, como sabemos muito bem, coração do homem é terra que ninguém vai, apenas Deus. E por isso, se você tem uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, Deus irá interceder por você, irá olhar por você, irá lhe conduzir por caminhos nos quais lhe afastará de todo o mal e de toda a maldade que qualquer inimigo queira lhe causar. É claro que estará sujeito, assim como Cristo esteve sujeito, mesmo na presença do Espírito Santo de Deus, mesmo estando em comunhão com Deus, Cristo esteve sujeito à traição de Judas, à traição até mesmo do povo que o seguia e pedia tanto para poder fazer curas e milagres. É claro que sabemos muito bem também que não são todos que são culpados, mas hoje nós vivemos numa sociedade que nos mostra muito bem que existem pessoas totalmente diferentes umas das outras. Quando nós usamos aquela frase de que nem Cristo agradou a todos, é nos apresentado dessa forma, porque ninguém irá agradar a todas as pessoas. Sempre haverá alguém que irá contra nós, irá contra aquilo que nós gostamos. Às vezes nós podemos assistir e nos deparar com situações lindas e maravilhosas sobre a presença do amor, seja dos homens ou de Deus, e haverá alguém ali que estará criticando, achando ruim, falando que não é uma coisa boa aquela prática de amor. Infelizmente, é assim que o ser humano é. O ser humano tem as suas liberdades de fazer as suas próprias escolhas e às vezes fazem escolhas totalmente contrárias da prática do que Deus nos convida a viver. Mas que possamos, com o aprendizado de hoje, da nossa palavra, a escolher corretamente. Nós não podemos escolher os filhos que nós temos, não podemos escolher os pais que nós temos, mas podemos muito bem escolher nossos relacionamentos em relação a um casamento, podemos escolher as nossas amizades em relação às pessoas que irão compor o nosso grupo social, entre outras pessoas nos quais nós acabamos aceitando para a nossa vida, mas que não temos às vezes o conhecimento de como é o coração delas. E por isso, para conhecer o coração das pessoas é impossível. Mas para Deus tudo é possível, então basta oração e comunhão com Deus para que Deus possa lhe mostrar o caminho e a verdade. Isso não quer dizer que o seu irmão não irá cometer erros contra você, como o exemplo que temos de Cristo, que foi traído por Judas. Então você estará sujeito da mesma forma a ser traído pelas pessoas. Deus não irá intervir nisso, porque o homem é livre para fazer as suas próprias escolhas.
mas Deus irá intervir em relação ao seu coração, à sua paz interior. Se você quer estar bem com Deus, quer estar bem consigo, quer estar bem com o mundo, você irá aprender com a palavra de Deus que a melhor escolha e o melhor caminho, primeiramente, é compreender que o seu irmão é diferente de você. E, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você se ama. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Márcia Souza, que nos mandou: Amém, paz esteja convosco. É verdade, temos problemas que só Deus pode nos curar. Senhor, escutai nossas preces e perdoai nossos pecados. Amém. É verdade, exatamente. Sábias palavras, Márcia Souza. Um grande abraço a você. A Edna Penha nos mandou: graças a Deus, nunca reclamo de nada. Só agradeço a Deus por tudo na minha vida. Amém. Como sabemos muito bem, somos pecadores. Às vezes nós tropeçamos e acabamos reclamando de algumas coisas. Nós às vezes convivemos com pessoas que fazem muito isso. Às vezes chove e ela reclama: está chovendo, poderia estar fazendo sol. Aí faz sol, não, que calor, poderia chover porque está muito calor. Pessoas assim, às vezes nós convivemos com elas e elas nem percebem que são pessoas que reclamam de tudo, ou reclamam de quase tudo que a vida lhes propõe, de tudo aquilo que é proposto por Deus naquela situação. Então, por isso, você está corretíssima, a nossa amiga Edna Penha, de agradecer a Deus por cada coisa que Ele tem para nos oferecer. A gente não pode ficar reclamando de tudo, mas simplesmente agradecer. Exatamente isso, corretamente. E tem mais um comentário da Edna Penha que nos manda: boa tarde, missionário Wagner. Graças a Deus estou em paz ouvindo sua reflexão do dia. Oração por minha filha Tatiana e minha família. Meu Deus, acalma meu coração aflito e angustiado. Amém. Obrigado. E nós pedimos oração pela Edna Penha, que Deus possa olhar pelo seu coração que está angustiado, que olhe pela sua filha Tatiana, que Deus abençoe, trilhe e ilumine os caminhos dela e de toda a família da Edna Penha. A Odete Sobral nos mandou: boa tarde, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão. Abençoada quinta-feira a todos. Amém. Um grande abraço, Odete Sobral. Que Deus te abençoe. A Raimunda Maria Leal nos mandou: que bonito você explicar com tanto amor que a gente entende muito rápido. Não fica em dúvida nas suas palavras. Deus abençoe, que seja assim sempre com esse dom que Deus te deu. Amém. Muito obrigado pelo carinho, Raimunda Maria. Que Deus te abençoe, derrame bênçãos e graças na sua vida. E é claro que a gente faz esse trabalho aqui de evangelização para que a gente tenha um mundo melhor, para que as pessoas compreendam qual era a missão de Cristo no meio de nós. E muitas pessoas às vezes não compreendem isso. Às vezes levam muito para o lado da política, para o lado da preocupação em ganhar dinheiro e outras coisas que nós conhecemos muito bem. E a preocupação de Cristo a todo momento foi sempre em ter um mundo melhor, um mundo onde as pessoas estivessem em paz interior. E não essa tormenta que todos nós vivemos e acabamos sofrendo, principalmente nos aproximando do pecado. Às vezes aparecem vícios, drogas, prostituição, entre tantas outras coisas que nós conhecemos muito bem, que ao invés de nos aproximar de Deus, só nos afasta cada vez mais de Deus. A Raimunda também nos mandou: verdade, nunca estamos satisfeitos com nada. Boa tarde. Exatamente como disse no início dos comentários, tem pessoas que reclamam de tudo. Tem pessoas que, assim, infelizmente, parecem pessoas mal amadas, parecem pessoas que não estão de bem com a vida. Reclamam das pessoas que estão à sua volta, reclamam se a pessoa está fazendo uma prática de bem, reclamam se a pessoa faz uma prática do mal, reclamam se a luz está acesa, reclamam se a vasilha está suja e assim por diante. São pessoas, infelizmente, desagradáveis. Todo mundo quer se afastar delas. Ninguém quer estar perto de alguém que só quer reclamar da vida.
E muitas vezes a gente quer dar conselhos a essa pessoa, quer dizer a ela um caminho melhor e ela acaba te criticando, agindo de forma mal amada contra você e você acaba às vezes consumindo aquilo para você e perdendo a sua paz interior. E nós sabemos muito bem, não compensa isso. Não vale a pena perder a paz por ninguém. Nós temos que focar nos mandamentos de Deus, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como nós nos amamos. E depois aprender com Cristo, o que Cristo nos ensinou em relação aos nossos comportamentos relativos às práticas do mal. Nós não podemos ter dentro de nós qualquer coisa que nos atormente. Nos atormentou interiormente, ore a Deus, busque um caminho, evite às vezes situações como essa de pessoas que acabam nos trazendo situações que nos colocam fora da paz interior de Deus. O foco nosso hoje, que nós temos que buscar dentro de nós, é não ficar sofrendo com probleminhas pequenos de pessoas que às vezes não compensam o nosso sofrimento, não compensam a nossa perda de sono, a nossa depressão, a nossa tristeza e a nossa mágoa. Tem pessoas que realmente não merecem isso. O que nós temos que ter dentro de nós essa entrega ao amor de Deus. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de afastar dessa condição da paz interior porque as pessoas que agem dessa forma às vezes moram com elas, às vezes vivem com elas e são pessoas que elas amam muito. E muitas vezes a gente tem que desapegar um pouco desse amor ao sofrimento. Nós temos que amar a felicidade e não o sofrimento. Tem pessoas que às vezes são nossos filhos e decidem viver coisas que são pecaminosas. Às vezes entram no mundo das drogas e a gente vê famílias atormentadas com isso. E muitas vezes o que nós temos que fazer é dar um passo como Cristo deu. Às vezes olhar para aquela pessoa e pedir a Deus através das orações sem criar sofrimentos interiores para perder a paz. Ele é livre para fazer as suas próprias escolhas, nós temos que ajudar através das orações, dos aconselhamentos, mas se ela não quer aquilo para a vida dela, descarregue-se, tenha paz interior. Isso é o mais importante. É difícil? É sim, é muito difícil, mas Cristo nos apresenta isso na passagem em que ele diz, quando a família vem o procurar, e ele diz que a família dele é aquele povo, toda aquela multidão que o seguia por causa da palavra de Deus. Por isso, nós não podemos nos abraçar e nos apegar aos problemas, mas sim à palavra de Deus, mesmo que seja um filho, um pai ou uma mãe. Eu, como exemplo, eu tenho meus pais e sei que eles estão nos caminhos de Deus e não vou sofrer por eles, às vezes, cometerem seus pecados. É claro que não é a situação na qual nos é apresentada. Meus pais são pessoas excelentes que vivem os caminhos de Deus, mas se eles cometessem deslizes, não justifica eu perder a minha paz interior, porque eles são adultos e sabem quais caminhos devem tomar e o que eu devo fazer é orar por eles, buscar dar aconselhamento, mas a escolha final é deles. E é exatamente isso que faz Deus com cada um de nós. Nos dá a escolha final. Através do Espírito Santo, ele nos mostra o caminho a ser percorrido, mas a escolha final é nossa. E Deus não vai se atormentar quando tiver de escolher aqueles que irão para o reino dos céus. Porque o que não faltou foram aconselhamentos através de Jesus Cristo. Por isso, não haverá, como a palavra diz, haverá ranger de dentes, choro, haverá sofrimento, porque não haverá misericórdia com aqueles que não obedeceram e escolheram viver no pecado. Por isso, faça a escolha correta o quanto antes da sua morte, porque depois da morte não há o que fazer. As escolhas certas têm que ser enquanto há vida, enquanto você pode fazer o bem. Faça a prática do bem e viva o amor de Deus. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.